Gabriela Gauchi, sou produtora criativa aqui no canal Mulheres na Ciência e agora apresentadora. Há alguns vídeos atrás nós trouxemos a pioneira em física de partículas Ana Maria Freire Engler para nos explicar um pouquinho melhor sobre o porquê que somos poeira estelar. Como esse assunto é muito interessante, hoje estamos trazendo a Duília de Mello, uma astrofísica com formação em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Alabama, Estados Unidos, para nos contar um pouquinho mais detalhadamente sobre o processo de formação das estrelas e a criação dos elementos químicos que compõem a vida como a gente conhece hoje. Vamos conferir? Oi pessoal, eu sou Duília de Mello, eu sou astrofísica extragaláctica. Mas o que é astrofísica extragaláctica? A astrofísica extragaláctica é a astrofísica das outras galáxias que não sejam a Via Láctea. Então eu estudo a evolução das galáxias, como que elas nascem, evoluem até virar galáxias como a nossa, a Via Láctea. Bom, mas hoje eu quero contar para vocês, não é sobre a evolução das galáxias, mas sim sobre a evolução das estrelas. Você já ouviu falar que nós somos feitos de poeira de estrelas? Isso tá certo? Na verdade tá. Então deixa eu contar como que veio essa história de poeira de estrela. Bom, o que é uma estrela? Uma estrela é uma bola de gás. Uma bola de gás muito quente e densa. E por causa dessas condições, produz energia. Então lá dentro dessa bola de gás, as condições são tão perfeitas que ocorre o que a gente chama de fusão nuclear. Elementos mais leves viram elementos mais pesados. Então o nosso Sol é uma dessas estrelas. Ele está fundindo o hidrogênio e produzindo hélio. Na hora que produz o hélio, ele produz também energia. E essa energia é o que segura a estrela, porque o tempo todo a gravidade está tentando esmagar a estrela. Então, quando a gravidade tenta esmagar, a fusão nuclear libera energia e segura a gravidade. Isso aí é um equilíbrio hidrostático que a gente fala. Bom, então as estrelas estão em equilíbrio hidrostático, está produzindo energia, transformando os elementos mais leves em elementos mais pesados. Bom, mas vai ter uma hora que esse combustível nuclear, né, o hidrogênio, por exemplo, vai acabar. E quando acaba, aí lá vem a gravidade esmagando, né? Porque não tem a outra para segurar. Aí a estrela tem que se rearranjar. No caso do Sol, o Sol vai virar uma gigante vermelha. Ele vai se expandir e vai se esfriar para tentar dar uma equilibrada novamente. Então, quando ele se expandir e se esfriar, ele vai ultrapassar até a órbita da Terra, vai passar lá perto de Marte. Mas isso vai demorar ainda alguns 4 bilhões de anos. Então, dependendo da massa da estrela, a estrela vive bilhões de anos ou milhões de anos. O Sol é uma estrela relativamente pequena, ele vai viver muitos bilhões de anos, uns 10 por aí. Então, quando isso acontecer, de o Sol virar a gigante vermelha, ele vai começar novamente a produzir energia. Então agora o hélio vai se combinar com o hélio e formar o carbono, e aí novamente segurar a força da gravidade. Mas quando a estrela é muito mais massiva que o Sol, o negócio é um pouquinho diferente. Porque lá com o Sol, né, o que vai acontecer? O hélio vai transformar em carbono e tudo mais, né? Vai ter um núcleozinho de carbono, mas aí vai ter uma hora que vai acabar o hélio. Novamente ele vai ter que se rearranjar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai produzir o que a gente chama de uma nebulosa planetária. Vai ejetar todas as camadas externas, com todos aqueles elementos químicos, que são uma maioria hélio, carbono, um pouco de oxigênio, e vai enviar isso aí tudo para o meio interestelar. Isso é o que a gente chama de uma nebulosa planetária. Não é bem uma explosão, tá? E lá no meio fica ainda uma estrelinha, uma anã branca, feita de carbono, que não vai mais produzir energia. Então, esse aí é o futuro do Sol, mas ainda vai demorar muito, então tem uns 4 bilhões de anos para isso tudo acontecer, não precisamos nos preocupar por enquanto. Mas e as outras estrelas? Bom, as outras estrelas mais massivas têm uma vida bem mais violenta e muito interessante. O que acontece é que elas acabam explodindo. Então, vamos voltar lá. Hidrogênio combinando com hidrogênio, formando carbono lá no meio. Como ela é muito massiva, para atingir esse equilíbrio hidrostático, ela começa também a produzir outros elementos químicos nas camadas mais externas.
Então aí é que nem como se fosse uma cebola. Corta a cebola no meio, não tem todas as camadinhas da cebola, né? Como se a estrela, em cada camadinha dessa, ela está produzindo um elemento químico diferente. Então lá no meio, o hidrogênio produzindo o hélio, depois o hélio produzindo carbono, carbono oxigênio, e aí por diante. Vai ter uma hora que ela vai virar gigante vermelha, ela vai virar uma estrela super gigante. Também na tentativa de encontrar o equilíbrio hidrostático, né? Mas no final, o que acontece é que quando o núcleo dessa estrela muito massiva for feito de ferro, complicou a história. Porque o que acontece é que o ferro não consegue fundir com ferro para produzir energia. Na verdade, ele absorve energia. E lembra que a história de produzir energia era muito importante, porque a energia está segurando lá a força da gravidade, né? Agora o negócio está absorvendo. Então ele vai e a estrela vai e não consegue se rearranjar mais, e ela acaba explodindo. Isso aí é o fenômeno de supernova que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu, inclusive, descobri uma estrela dessas que explodiu. Então, uma supernova não é uma estrela nova, é uma estrela que está morrendo, é a morte de uma estrela. Então, toda essa sopa química feita lá dentro da estrela agora é ejetada durante a explosão. Inclusive, mais elementos químicos são formados, porque a gente não para a história ali no ferro, né? Tem todos os elementos químicos da tabela periódica, os elementos químicos naturais são produzidos dentro das estrelas. Então, vai formar tudo, vai formar ouro, vai formar prata, vai formar absolutamente todos os elementos químicos. Tudo que existe na natureza foi formado dentro das estrelas. E aí, com a explosão, pum, tá tudo lá fora. E aí, tudo isso que está lá fora vai formar outras estrelas, planetas e até a vida. Por isso que a gente fala que nós somos feitos de poeira de estrelas. Estrelas que explodiram, lançaram os elementos químicos que um dia deu origem até a nossa vida. Então, o oxigênio que a gente respira é feito dentro das estrelas, foi feito dentro das estrelas, né? O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, todos os elementos químicos da natureza foram produzidos dentro das estrelas e somos, então, poeira de estrelas. Mas vamos colocar isso dentro de um contexto, digamos assim, extragaláctico, né? Porque é o que eu faço, né? Eu estudo galáxias que não sejam Via Láctea. Primeiro vamos falar da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral, ela tem os braços, tem o núcleo, o Sol está ali rodando, né? E bilhões de outras estrelas dentro da Via Láctea. Então é possível que outras estrelas tenham também planetas, que tenham também possivelmente vida. Nós não sabemos, nunca encontramos, mas nada impede que exista, né? Então pode ser que isso aconteça. Então a nossa estrelinha está ali no meio de bilhões de outras estrelas e a nossa galáxia está no universo no meio de outros bilhões de galáxias. Então é isso que é interessante a gente colocar tudo em perspectiva, né? Nós somos mesmo um pontinho dentro de uma galáxia e uma galáxia dentro de um universo gigantesco. E aí, gostou do vídeo? Se sim, curta e compartilhe. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a área de pesquisa da Duília de Mello, aqui na descrição do vídeo vão ter vários links com essas informações. E é isso, até mais e apoie sempre as mulheres na ciência.